Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Estamos vivendo esta situação de pandemia. São só 10 pessoas e, portanto, muita gente gostaria de vir à Eucaristia, mas não podemos, pelas condições que temos. Portanto, muito obrigado e, sobretudo, que ofereçamos este sacrifício, estarmos em casa, em comunhão com Cristo, com esta festa que nós hoje celebramos, porque aqui no Canadá e em muitos países não é feriado na quinta-feira passada, celebra-se o corpo de Deus, Corpus Christi, e nós hoje reflitamos sobre este dom da Eucaristia, o dom que Jesus Cristo nos deu. Tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. E é esta realidade que, onde quer que estejamos, vamos hoje meditar e pensar. Tantas vezes que vimos à Eucaristia e sem sentido, distraídos, preocupados com tanta coisa, mesmo com o mistério, com o milagre que se opera sobre o altar. E peçamos perdão por isso. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pelo sonho, pela dedicação, pelo trabalho e, sobretudo, pelo testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste dia do Corpo de Cristo, Corpus Christi, em comunhão com toda a Igreja, pensemos nas vezes ao longo da nossa vida que celebramos este mistério sem pensarmos bem naquilo que estamos a fazer, sem refletirmos no grande dom, no grande milagre de amor que Jesus Cristo nos deixou. E tomemos consciência dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Atravessou o tabernáculo maior e mais perfeito, que não foi feito por mãos humanas, nem pertence a este mundo, e entrou de uma vez para sempre no santuário. Não derramou sangue dos cabritos e novilhos, mas o seu próprio sangue, e alcançou-nos uma redenção eterna. Na verdade, se o sangue de cabritos e de touros e a cinza de vitela, apreguidos sobre o que estão impuros, os santificam em ordem à pureza legal, quanto mais o sangue de Cristo, que o Espírito Santo se ofereceu a Deus como vítima sem mancha, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, dor de uma nova aliança, para que, intervindo a sua morte, para a remissão das transgressões cometidas durante a primeira aliança, os que são chamados recebam a herança eterna prometida. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Terra, exulta de alegria, louva o teu pastor e guia, com hinos tua voz. Quanto possas, quanto ousas, em louvá-lo não repousas, sempre excede o teu louvor. Hoje a Igreja te convida, o pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, Pai entrega aos que escolheu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães.
em sinais prefigurado, por Abraão imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão da verdade, tende de nós piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, conduzi-nos ao Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu. Deu aos seus discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, e todos beberam dele. Disse Jesus: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permiti que neste dia do Corpo de Deus, Corpus Christi, recorde a todos os irmãos que nestes 41 anos, porque foi agora foi agora em maio, há 41 anos, no dia de Pentecostes, no dia do Espírito Santo, que esta igreja foi inaugurada. E a partir daí, desde o ano 80 e 83, partiu o nosso irmão Serafim Cordeiro. Em 88, Ana Emília da Silva. Em 88, também Januário Feijó. Em 93, Maria do Carmo Falcão. Em 97, José Furtado da Costa. Em 2003, José Carquês Couto. Em 2004, Eduardo Manuel Tavares Carreiro. Em 2007, Laureno Silva Braga. Em 2007, Luísa de Fátima Pimentel Praticante. Em 2019, Alberto de Almeida Rojão. Em 2020, Carlos Manuel da Silva Valente. E lembramos também a nossa irmã Rosa Macedo,
e os pais, partiu no ano passado. Nós estamos a celebrar a solenidade do corpo de Cristo, corpo de Deus. Na quinta-feira passada, no Evangelho que acabámos de ouvir, nós refletimos sobre o que é que Jesus Cristo quis dizer: tomai o meu corpo e tomai o meu sangue. O que é que Jesus Cristo quis dizer? Nós vivemos num tempo em que há coisas que não percebemos. E como cristãos temos que ir à Bíblia, à tradição hebraica, à tradição bíblica, saber o significado do corpo e o significado de sangue. E só então é que percebemos um bocadinho daquilo que Jesus Cristo nos quis dizer. Não é com aquilo que temos na cabeça de corpo e sangue que nós entenderemos no mundo de hoje. Temos que perceber o que é que na mentalidade hebraica significa corpo e sangue, que é a pessoa toda, inteligência, afetividade, capacidade de se relacionar, tudo. E o sangue é a vida, é o sinal de vida. Mas celebrar o corpo de Deus, nós temos que ir perceber que festa é esta. Moisés disse ao povo, esta festa enquadra-se já em Moisés. E Moisés disse ao povo: recorda-te de todo esse caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer. Toma cuidado em não esquecer o Senhor, que te alimentou neste deserto com maná. Diz no livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículos 12 e seguintes. A Páscoa era isto. Era o povo ir a Jerusalém, celebrar a Páscoa, um cordeiro, com pães ázimos, e recordar aquilo que Deus tinha feito. Jesus Cristo, na última ceia, estava a celebrar esta recordação. Por sua vez, mas Jesus deu-lhe um cunho novo. Jesus diz-nos: fazei isto em memória de mim. Termina na consagração. Tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Tomai o cálice da vida, fazei isto em memória de mim. São Paulo dirá ao discípulo Timóteo: recorda-te de Jesus Cristo. Diz São Paulo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. O pão vivo que desceu do céu, diz São João no capítulo 6, versículo 51. É o sacramento da memória que nos recorda de forma real e tangível a história de amor por nós. Cada Eucaristia tem a palavra recorda-te. Recorda-te. E nós começamos a dizer hoje, dizemos recorda-te, a palavra divina a cada um de nós. A partir da recordação das façanhas do Senhor, ganhou força o caminho do povo no deserto. É na recordação daquilo que o Senhor fez por nós que se fundamenta a nossa história pessoal e salvação. Nós não somos diminuídos por nos recordarmos. Ninguém de nós se sente diminuído de recordar o seu pai e a sua mãe que já partiram. Ninguém se sente diminuído de se recordar dos acontecimentos belos da sua vida. Assim o cristão, ao recordar aquilo que aconteceu na história da salvação e em Jesus Cristo, ganha novo fôlego para avançar para o futuro. Recordar é essencial para a fé. Como é água para uma planta, assim com esta não pode permanecer viva e dar fruto sem água, assim também a fé, se não beber na memória daquilo que o Senhor fez por nós, se nós não nos recordarmos de Jesus Cristo e daquilo que Ele fez, a vida não tem sentido. E celebrar o corpo de Deus é isto, é recordarmos-nos como povo. Recorda-te, a memória é importante porque nos permite permanecer no amor,
permite recordar, isto é, trazer no coração, não esquecer quem nos ama e quem somos. Quando parte uma pessoa querida da nossa vida, nós recordamos-nos. Mas aquilo que a pessoa nos diz, com amor, ergue a cabeça e vai em frente. E é isso que nós celebramos na Eucaristia. Na Eucaristia temos todo o gosto das palavras e gestos de Jesus, o sabor da sua Páscoa, a fragrância do seu Espírito. Ao recebê-la, imprime-se no nosso coração a certeza de sermos amados por Ele. A Eucaristia forma em nós uma memória agradecida, porque nos reconhecemos como filhos amados e alimentados pelo Pai. Uma memória livre, porque o amor de Jesus, o seu perdão, cura as feridas do passado e apazigua a recordação das injustiças sofridas e infligidas. A memória paciente, porque sabemos que o Espírito de Jesus permanece em nós nas adversidades. Mas a Eucaristia encoraja-nos, dá-nos força. Mesmo no caminho mais acidentado, não estamos sozinhos. O Senhor não se esquece de nós. Sempre que vamos com Ele, alenta-nos com amor. Aí a Eucaristia recorda-nos também que não somos indivíduos, pessoas únicas. Nós vivemos hoje num sentido individualista. A fé é aquilo que eu quiser. Eu posso ir buscar, escolher a religião, posso fazer aquilo que eu quiser. Um individualismo tremendo. Para Jesus Cristo não há isso. Tal como o povo no deserto recolhia o maná caído do céu e partilhava em família, e foi sempre assim que nós vivemos. Assim também Jesus, pão do céu, nos convoca para o recebermos, recebê-lo juntos e partilhá-lo entre nós. Não faz sentido celebrar a Eucaristia individualmente. A nossa fé pode ser muito importante, mas aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, e Jesus quis comer a última ceia com os seus discípulos, todos juntos. Foi em família. São Paulo diz, uma vez que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos partilhamos desse pão único. A Eucaristia é o sacramento da unidade. Quem recebe não pode deixar de ser artífice de unidade, porque nasce nele uma força espiritual da construção da unidade. Por isso é que nós na Eucaristia temos o abraço da paz, que se dá à pessoa que está ao nosso lado, que significa os outros todos. O abraço da paz na Eucaristia não é um cumprimento. Não faz sentido nenhum levantar a mão, saudar este, saudar aquilo. Se meu amigo ficar, eu tenho que o saudar. Não. Tu tens que gerar a paz, simbolizando aquele que está ao teu lado. Foi sempre assim a tradição da Igreja. Eu sei que há muita gente que não compreende, mas na Eucaristia gera-se a unidade. E que importa, se tu viveres com muita devoção à Eucaristia, mas se fores para casa aos coices, se fores para casa com palavras bravas, com atitudes, para que importa? Porque Jesus convidou-te a celebrar com todos. E isso, na quinta-feira passada, nós refletimos, Jesus pegou no pão e no vinho. Na cultura mediterrânea, o pão era a comida dos pobres. Todas as casas tinham pão. Todas as casas tinham vinho. Jesus Cristo quis ficar conosco em dois elementos comuns dos pobres, dos mais, toda a gente tem. Agora o Cordeiro já nem toda a gente tem capacidade para comprar. É bom que alguns nossos imigrantes mantenham a tradição no dia de Páscoa comprar um Cordeiro.
É muito bom, é muito bonito, mas Jesus quis ficar conosco com o pão dos pobres. E para terminar, neste dia, perguntareis como é que os padres celebram a Eucaristia? Será que os padres também se distraem ao celebrar a Eucaristia? Dizem com profundidade e com sentido todas aquelas palavras. E nós, passando os anos todos, nós temos com humildade de dizer e pedir perdão a Deus. Muitas vezes as preocupações da vida, a labuta, nós pronunciamos as palavras com muita leviandade, com muita superficialidade, e no dia do corpo de Deus, também nós sacerdotes, e da minha parte, com humildade, reconheço que às vezes temos que pedir perdão pela forma como pronunciamos estas palavras de Jesus Cristo. Aquilo que nos dá a segurança, nós celebramos a Eucaristia sobre a pedra d'Ara, onde estão as relíquias dos mártires. Aqui no altar está, e é nessa comunhão, na comunhão dos santos e dos mártires, que nós celebramos a Eucaristia, em comunhão com o Papa. E é nesse sentido que nós ficamos mais descansados. O mérito não é nosso, mas é desta força que brota desta pedra d'Ara, onde estão as relíquias dos santos, e na comunhão da Igreja, em comunhão com o Papa, com o Pedro atual, que o sentido da Eucaristia se torna atual. Não é por mérito do sacerdote. E com humildade da minha parte, reconheço que neste dia temos que ter o exame de consciência e pedir perdão pelas vezes em que as palavras não se pensa bem nas palavras, mas nunca celebrei uma Eucaristia pondo em dúvida esta comunhão dos santos. E é por isso que eu falo muitas vezes nesta pedra d'Ara, porque é nesta comunhão dos santos, naqueles que merecem a glória de Deus, que nós celebramos a Eucaristia. Não é no mérito, infelizmente somos humanos, mas é aqui sobre o altar, sobre a pedra d'Ara, sobre a comunhão dos santos, sobre aquela corte de gente que neste dia, esta palavra, recorda-te do que Jesus fez e do que Jesus quis significar com isso. Esta pedra d'Ara é aqui que nós celebramos a nossa fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida. Procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.
professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. E com humildade coloquemos diante do altar do Senhor as nossas preces. Peçamos perdão pela nossa falta de fé. Muitas vezes que vimos a Eucaristia, celebramos a Eucaristia e não tentamos descobrir o verdadeiro significado e sentido de que Jesus Cristo nos quis transmitir e que está presente no meio de nós. Rezemos por todos os doentes, para que tenham força, para que se alimentem, que se aproximem da Sagrada Comunhão, não tenham medo de receber Jesus, nem vergonha de receber Jesus Cristo Eucarístico. Rezemos por todos aqueles que partiram ao longo deste ano e que certamente gostariam de receber os sacramentos, receberiam de receber a comunhão na hora da morte e não puderam. E rezemos por todos, para que o Senhor do céu os associe ao coro dos anjos e que de lá nos indique o caminho para que descobramos o que é fundamental na vida. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós confessamos, pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida, da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, que estas ofrendas misticamente simbolizam por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, nosso dever é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro da semana e festa do Corpus de Deus, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu.
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos e que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Quem está em casa, e nós não podemos dar o abraço da paz na igreja, mas quem está em casa, certamente lembrar aquelas palavras de Jesus: se te aproximares junto ao altar e pensares que alguém tem alguma coisa contra ti, vai pedir perdão. Portanto, aqueles que estão em casa, certamente, todos nós temos motivos para pedir perdão. Todos nós temos motivos também para perdoar. E é neste sentido, antes da comunhão, que somos convidados a refletir neste dom tão tremendo de Jesus Cristo da Eucaristia, que é a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna na vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão, corpo e sangue. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Neste dia do corpo de Deus, nós que às vezes vacilamos na fé, eu tirei a toalha do altar. E não foi por acaso. Foi para nós pensarmos que nós estamos num tempo de condenação dos padres da igreja, os padres muito pecadores, e olhamos muito para o pecado. Não é para os padres que temos que olhar, é para o testemunho dos mártires e dos santos, das relíquias que estão sobre o altar e que aceitaram as propostas de Jesus Cristo. É aqui no altar onde se coloca o pão e o vinho, sobre a pedra d'ara, que está o testemunho dos santos que aceitaram o projeto de Jesus Cristo. Não andemos a condenar-nos uns aos outros, mas olhemos para o testemunho dos santos. Não está aqui por acaso. Não está aqui por acaso. Desejo a todos bom domingo e que o Senhor nos anime, que não nos deixe vacilar na nossa fé, mas é aqui no testemunho dos santos e dos mártires que nós celebramos a Eucaristia, daqueles que já aceitaram a proposta de Jesus Cristo e que entenderam, perceberam o que é que Jesus Cristo nos quis deixar. Nós ainda andamos muito ocupados a olhar para aqui e para acolá. É o sacrário e é sobre o altar. Olhai que os sacerdotes, mesmo pecadores, quando iniciam a missa, é sobre a pedra d'ara que dão o beijo, no altar, no centro. Desejo a todos então muito bom domingo e que o Senhor nos anime. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. O poder do teu